Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu queria discutir um assunto que eu acho muito legal com vocês, que é vida. É um assunto muito profundo, muito difícil de ser falado, mas é uma discussão que eu gosto bastante de falar sobre, e eu venho aqui hoje falar um ponto de vista muito interessante, que é o que eu acho. E principalmente vida acerca de robôs, inteligência artificial. É um assunto que está começando a entrar na nossa sociedade já faz uns 2, 3 anos, né? E muito se fala e muito se pensa sobre isso ainda hoje em dia, né? Agora no início das inteligências artificiais, no nascimento delas, como que vai ser daqui para frente, como que pode ser uma evolução, se a gente pode chegar em um nível de considerar elas vida ou não. E para isso a gente vai abordar alguns conceitos muito difíceis de serem abordados e alguns conceitos até pessoais, né? Hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai estar falando do que eu considero ou não como vida, como raça e etc, tá? Só lembrando vocês que eu não sou formado em nada a ver, tipo, não sou formado em psicologia, não sou professor nem nada. Eu sou só alguém que gosta de pensar sobre a vida, sobre o universo e tem uma opinião formada sobre isso. Eu gosto de discutir coisas. Eu não vim aqui para atacar ninguém, eu não vim aqui para falar que a minha ideia tá certa e a sua tá errada e ponto, tá? Eu vim aqui só apresentar a minha forma de pensar. Se você pensa diferente, fique à vontade para comentar as coisas que você acha, mas sempre mantendo respeito, pelo amor de Deus, tá? Porque a gente tem que aprender a discutir e não a brigar, tá? Pessoal acha que discussão significa brigar, mas não, discussão é uma coisa que a gente usa os argumentos, né? E não xingamentos e gritaria, tá bom? Bom, eu assisti atrasadamente, claro, a gameplay de Detroit Become Human, tá? É um jogo que aborda diferentes temas, né, numa sociedade onde os humanos e os robôs vivem lado a lado. E os robôs são muito mais evoluídos do que a gente tem hoje em dia, tá? Hoje em dia a gente está no início ainda, a nossa inteligência artificial ela ainda é muito precária, mas esse jogo ele fala de questões muito importantes para a humanidade, tá? Lá, como os robôs, né? Eu vou estar passando em algumas cenas e tudo mais para você entender qual nível de robô que a gente está falando. Os robôs são humanoides, eles pensam, eles agem de uma maneira incrível, muito realista, muito avançada tecnologicamente, tá? Vou tomar um cafezinho aqui até para falar com vocês. Vai ser um assunto de buenas, é um assunto que eu gosto de tratar bem tranquilo. Deixa eu aumentar o volume aqui. É um assunto que eu gosto de tratar de uma forma bem tranquila, tá ligado? É muito complexo da gente falar, mas eu vou explicar os meus pontos, vou explicar o que eu acho. E só aproveita o vídeo, só escuta, vai refletindo enquanto eu falo, vai pensando se você concorda ou não, tá bom? Mas não precisa acreditar em tudo que eu falo aqui, tá? Eu tô apresentando meu ponto de vista, tá? Pessoal meu, tá bom? E pra mim faz muito sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque pode ser que a gente chegue um dia nesse nível, tá? Não é um futuro tão impossível assim não, tá bom? Inclusive a gente está caminhando para chegar lá, tá? Mas vamos lá. Vou dar uma geral aqui sobre o jogo e depois vou comentar o que eu acho e comentar alguns conceitos também. O jogo ele se passa na visão de três personagens diferentes. Esse jogo, os personagens que a gente joga nele são todos robôs. Um é um robô que é um detetive da polícia, ele é desenvolvido para ser um detetive e ele vai estar vendo diversos crimes acerca de robôs que são divergentes. Os robôs divergentes, nesse mundo, esses robôs, primeiro eu vou explicar para que servem esses robôs. As pessoas compram ou alugam, tá? Você pode comprar se você quiser, por exemplo, se você quiser um parceiro, né, para se relacionar. Se você quiser, às vezes, adotar uma criança, você pode adotar um robô que é uma criança. Você pode ter alguém para cuidar da casa, como se fosse um empregado, um jardineiro, alguém que cuida da piscina, entendeu? Às vezes um mordomo, entendeu? Então, muitas pessoas compram robôs para poder usarem
de maneiras mais pessoais, digamos assim, entende? Porque os robôs são muito avançados e são muito realistas, então eles acabam cumprindo esse papel na sociedade. Você pode comprar eles. E, como eu já falei, um dos personagens dos três é um detetive, né, que investiga robôs divergentes. Robôs divergentes é um problema que acontece nesse mundo, que os robôs, a partir de certo momento, né, não se sabe o porquê ainda no início do jogo, eles fogem de suas programações, né? Então tem casos de robôs matando alguns humanos, tem casos de robôs que ficam malucos, tem casos de robôs que fazem coisas que não são programados para fazer, né? E esse detetive vai investigar esses casos, ele sendo um robô e com um parceiro que é um detetive, é um cara mais de idade, meia idade, humano, tá? E aí tem outros dois que a gente controla também, que um é uma robô adulta, né, uma mulher que era uma empregada e salvou uma menininha de um cara, né? Esse cara alugou essa robô empregada para cuidar da casa, só que ele usava drogas, ele bebia muito e ia bater na menininha, né, crianças, 5, 6 anos de idade, por motivo nenhum, por motivos bestas, banais, entendeu? A menininha tava lá encarando, eles iam jantar, por exemplo, aí ele chegava assim, o que você tá me olhando, não sei o quê, e já queria agredir a menina. E um dia, essa robô viu e ela quebrou o seu código para entrar na frente e proteger a menina da agressão desse pai, né? Então a gente tem alguns casos éticos bem interessantes da gente discutir, tá? E coisas a se pensar, né? Normalmente você pensaria que os robôs estão errados, que os robôs são falhos por sair de suas programações, mas tem casos que você vai pensar um pouquinho, putz, será que eles estão tão errados assim? Igual esse caso da menina, a gente para pra pensar um pouco, sabe? Um pai drogado que bebe muito alcoólatra, né? Não consegue se controlar, vai agredir, a robô quebra a programação para salvar uma criança, né? Uma vida ali, então inclusive, depois no jogo você descobre que essa criança é um robô também, tá? Mas no início o jogo te apresenta ela como um ser humano, tá? E eu vou falar isso pra vocês porque eu não vou esconder, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão acabar descobrindo que essa criança é uma robô, só que você só descobre isso na última parte do jogo, tá? O jogo inteiro você passa achando que essa criança é um ser humano, tá? Então, assim, inclusive a robô que quebrou o seu código para proteger ela também achava que ela era um ser humano, entendeu? Então, eu vou falar dela como ser humano porque o momento da problemática, da questão ética que acontece, ela é tratada e vista como um ser humano pela personagem que é o nosso ponto de vista, que é a robô, tá? Então, assim, e o último personagem que eu não expliquei quem é, ele foi um robô contratado por um senhor de idade, já bem velho, foi um grande pintor, né? E esse robô é como se fosse um amigo, né? Um mordomo ali desse senhor. Esse senhor já precisa andar de cadeira de rodas, tomar diversos remédios, e ainda assim, mesmo numa idade muito avançada, ele ainda assim pinta seus quadros, ele ainda assim gosta de arte, não desistiu da arte, né? Então assim, a gente vai vendo que os robôs são às vezes, para muitos humanos, muito além de ferramentas, né? Eles são muito mais do que só máquinas, sabe? Isso é uma questão que eu fiquei pensando muito, né? Esse jogo lançou faz muito tempo, tá? Esse jogo lançou tem uns 6 anos, 5 anos mais ou menos. Só que na época eu não queria saber desse jogo porque ele é um jogo de história, ele é um jogo mais sério e tudo mais. E eu era muito criança, eu era muito mais jovem. E eu não me interessei pelo jogo na época. Mas eu quis assistir hoje porque eu acho que combina muito com o cenário que a gente tá, né? E foi incrível, foi uma das melhores decisões que eu tive. Assim, eu posso falar que foi no momento certo. Assistir a gameplay desse jogo inteiro, a história desse jogo inteira, hoje, pra mim, para mim foi o momento certo. Pra eu pensar sobre muitas coisas e compartilhar os meus pensamentos aqui, nesse canal, nesse vídeo. Eu gostaria de falar muito sobre isso, porque eu acho que a gente pode ter uma visão bem profunda sobre isso, tá? O que eu acho, tá? Vamos começar sobre algumas coisas. Mas primeiro a gente tem que pensar sobre alguns temas para poder falar sobre o jogo.
Primeiro, o tema mais complicado de todos. Eu já vou tirar o elefante da sala. Onde começa e onde termina a vida, né? Para vocês, a primeiro momento pode ser muito óbvio. Você vai falar, Gabriel, mas a vida é muito óbvia. Seres humanos são vivos, plantas são vivos, animais são vivos e uma pedra não é viva, né? Uma árvore ela é vida, mas uma pedra não é. Bom, a primeira instância, né? A gente pode achar que é isso e ponto, certo? É o mais óbvio a se pensar. Mas eu quero falar para vocês uma coisa, tá? Que, na verdade, não é bem assim que funciona. Na verdade, na ciência, a gente ainda não tem uma resposta de como definir algo que é vivo de algo que não é vivo. Sabia? Sim. Os cientistas não sabem até onde vai o limite da vida. E o maior exemplo de todos que a gente sempre tem nessa discussão específico é o vírus. Você sabe o que é um vírus? Um vírus, né? É aquele vírus que eu tô falando, não é o vírus de computador, é o vírus que você pega e fica doente, né? O vírus, ele não tem células, né? Ele é basicamente feito de... Ele não tem coração, ele não tem cérebro, ele não tem célula, ele não tem nada, né? Então, assim, muito se discute se ele pode ou não ser considerado vida, né? Inclusive, deixa eu pesquisar aqui nesse momento, se eu não me engano, eu não sei se ele tem uma célula só ou se ele não tem células. Vírus, célula. Mas se eu não me engano, é isso mesmo, tá? Posso estar enganado, só pra eu não falar besteira aqui pra vocês. Isso, os vírus são organismos que não possuem célula. Eles são acelulares, né? Sua estrutura é formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório denominado capsídeo, que é formado por vários capsômeros. Bom, então é basicamente isso, né? O vírus, ele é o sistema, né, locomotivo, digamos assim, um sistema que pode se... Não se sabe se é vida ou se não é, mais simples que a gente tem, tá? Mas mesmo ele se locomovendo e fazendo ações, ele não tem sequer uma célula nele. Ele é um sistema muito pequeno, muito simples, e muito se discute se ele é ou não um ser vivo, né? Inclusive não só o vírus. O vírus é o que a gente pode ficar em cima do muro, que a gente não sabe ali, mas uma pedra, tá? Uma pedra. A gente não pode afirmar se ela é ou não viva. Entende o que eu quero dizer? E essa é uma discussão gigantesca, tá? Existem vários lados. A resposta que a gente tem hoje em dia é que cada um assimila a sua resposta, porque não se tem provas, né, da onde é a divisão do início da vida. Entende? O que vai diferenciar algo morto de algo vivo, né? E você pode falar pra mim. Às vezes você vai ter uma opinião, provavelmente. E eu digo, às vezes, se você não tiver descoberto isso ainda, né? Se você não for e se você tiver descoberto, pode fazer um documento científico sobre isso, porque você vai ficar rico. Se você descobriu o que delimita ou não a vida com provas afirmativas, né? Provas que você foi lá e provou que são reais, tá? O que se diz? O que nós temos? Que a vida, ela pode ser dividida por alma, né? Mas alma é foda a gente falar o que é alma. Não tem como você provar que existe alma, né? Muitas pessoas acreditam em alma, muitas pessoas não acreditam. E as que acreditam, muitas dizem que o início da vida se dá quando algo tem alma. Mas aí a gente entra em outra discussão, né? Que, o que é alma? E 2, como a gente sabe que alguma coisa tem alma? Por exemplo, plantas têm alma? Animais têm alma? Muitas pessoas que dizem que animais e seres humanos têm alma, mas e plantas? Umas dizem que sim, outras dizem que não. E pedras, por exemplo. O vírus. O vírus tem alma? Entende o que eu quero dizer? É uma discussão muito complexa, né? Então, assim, não se tem uma divisão. O que eu gosto de acreditar, tá? Eu vou falar pra vocês a minha lógica, a minha forma de pensar e vou explicar como eu cheguei nela,
tá? Não tô pedindo pra vocês aceitarem o que eu digo, não tô pedindo pra vocês, não tô falando pra vocês que o que eu digo é verdade, ponto, e não existe mais nenhuma verdade. Não, não. Eu vou explicar o que eu acho, tá? É o que eu penso, que eu levo pra minha vida, tá bom? Pra mim, a vida, tá? A vida, como a gente conhece, tem como a gente provar, né? Igual uma planta. Ela é um sistema com... É um sistema, assim... Como que eu vou dizer? Com diversos sistemas dentro dela de seres vivos, correto? Né? Ela é um sistema maior com diversos mini-seres ou mini-sistemas. Eu tô falando de uma maneira bem... Tá ligado? De uma maneira bem simples, para ficar entendível dentro dela. Assim como nós seres humanos. Assim como os animais, assim como árvores, assim como pequenas plantas, plantas grandes, né? E ela é um sistema maior formado por pequenos sistemas. Ela é como se as plantas, os animais e nós fôssemos grandes máquinas, né? Biológicas, entendeu? Nós somos como se fossem armaduras. E dentro de nós tem órgãos, tem células, tem micro-organismos vivos, entendeu? Nós funcionamos como se fosse um robozão, né? Para essas mini coisas vivas que existem dentro da gente e fazem a gente funcionar. Tanto eu, quanto você, ser humano, também quanto plantas e animais. Entende? Para mim, para mim, algo ser definido como vivo, ele tem que ser esse sistema complexo. Um sistema vivo maior formado por um sistema de vida menor. Entendeu? E aí a gente já entra em outra discussão, né? Porque se for assim, teoricamente a Terra é viva, né? Porque nós seríamos o sistema pequeno e a Terra seria, sei lá, o robô, né? Nesse caso, alguma coisa desse tipo, não sei, né? Aí a gente pode entrar nessa discussão. E se a Terra for viva, será que um planeta de alienígenas é vivo também? Então, assim, a discussão vai para isso. Mas eu tomo isso como vida, né? E tem outra coisa que eu gosto de pensar também, tá? Vida inteligente, né? Vida inteligente. Pra mim, eu tomo inteligência a racionalidade, tá? Você tem que pensar e você tem que saber por que você faz as coisas que você tá fazendo, né? Tipo assim, cara, se você vai sair pra caçar, você tem que ter um motivo pra caçar. Você tem que saber onde você vai se esconder, saber quanto que você vai caçar até você se cansar. Você tem que levar coisas pra se preparar pra essa caçada. Ou seja, você tá agindo racionalmente, né? Você tá racionalizando com o seu cérebro. Você está pensando sobre aquilo. Você não é igual um animal que age por instinto completamente. Você não vai defender algo sabendo que tem chance de morte. Você vai calcular, pensar as melhores coisas. Então você é um ser racional, né? E existe vida e existe a vida racional, né? Tem esses, para mim, eu tenho essa divisão, né? Nós, seres humanos, somos vida racional. Nós pensamos, nós sabemos que pensamos, né? É igual, como dizia um filósofo famosíssimo: penso, logo existo, né? O que que essa frase quer dizer? Se você pensa e você sabe que você pensa, significa que você existe, entendeu? Porque você tá pensando e você mesmo tá comprovando que você tá pensando, entendeu? A ideia do pensamento aí. Então, agora vamos lá. Por caso de Detroit, né? Do jogo. E eu não quero só falar do jogo, tá? Eu tô usando o jogo como base pra falar de um futuro da humanidade, tá? Eu tô falando do jogo, mas eu quero que você aí, que tá vendo esse vídeo, imagine se nós seres humanos estivéssemos nessa realidade, né? Nesse futuro, onde existem robôs humanoides com a capacidade de pensar coisas, né? Muito avançada, igual a no jogo, entende? Porque tem outra coisa que eu quero explicar aqui pra vocês antes de falar do jogo, tá? Muita gente não sabe. Muita gente não sabe disso e eu vou falar a verdade aqui nua e crua pra vocês. O cérebro humano é nada mais que uma programação muito complexa,
muito complexa. Ah, Gabriel, tem como você provar o que você tá falando? Tem sim, né? O cérebro humano, todas as coisas, as decisões que a gente toma, todas as coisas que a gente pensa, mesmo que a gente não tome decisões, você achar uma coisa bonita, você amar um tipo de pessoa, você gostar ou não de um tipo de coisa ou de pessoa, ou o que quer que seja, é delimitado no seu cérebro, já de antemão, entendeu? Ou seja, as coisas que você pensa, as coisas que você ama, as coisas que você gosta, as coisas que você escolhe durante a sua vida, são pré-determinadas. Sim, nós não temos o real livre-arbítrio, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que você gosta de comer maçã, você acha a maçã uma fruta muito gostosa e você gosta de maçãs vermelhas, mas não das verdes. Isso tem diversos motivos. Diversos, mas sempre há um motivo antecessor para você gostar de maçã. Pode ser que o seu tataravô lá que lutou numa guerra que 1000 anos atrás, né, que tá na sua corrente sanguínea, gostava de maçãs. Então você pegou essa parte do DNA e gosta de maçãs também. Pode ser que na sua infância você teve um pai muito carinhoso, um pai incrível, que você amou muito ele foi um exemplo para você e ele gostava muito de maçãs, então você também gosta muito de maçãs. Pode ser que você viu um filme que marcou a sua vida, que te ajudou em um momento muito delicado, que às vezes você estava depressivo, e esse filme tinha o protagonista amava comer maçãs, e ele era um protagonista incrível, que pensou de uma maneira diferente, que te ajudou a resolver seus problemas, e isso pode ter te influenciado a gostar de maçãs. Entendeu o que eu quero dizer? Todos os casos que eu citei, que são casos reais que podem acontecer, eles deixam o seu cérebro pronto para gostar da maçã que você gosta. Entendeu? Isso funciona com tudo. Todas as decisões que você toma, tudo que você cria, que você gosta, tudo que você faz na sua vida é predeterminado de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua genética e milhares de outros fatores. Mas sempre existem fatores ditando para você o que você vai pensar e o que você vai fazer. Entendeu? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não existe livre-arbítrio, tá? E se você parar pra pensar, né? O nosso cérebro é um sistema lógico, né? Você gosta de coisas e sempre tem motivos antecessores para você gostar dessas coisas que você gosta. Tem uma lógica por trás disso, né? Igual eu expliquei. E a sua vida inteira você vai ser influenciado, você vai aprender coisas, você pode mudar os seus gostos, não tô falando que você é programado e ponto. Não, você pode mudar os seus gostos também. Mas isso sempre existe um motivo, entendeu? Vamos dizer que você para de gostar de maçã e começa a gostar de maçã verde, né? Pode ser que por você ter estudado psicologia, você viu que o verde significa outra coisa, você gostou do significado da cor verde, o que ela causa no cérebro, e aí depois de muito tempo, mesmo que você não perceba subconscientemente, seu cérebro para de gostar da maçã vermelha e começa a gostar da verde. Entendeu? Isso acontece, né? Eu sou designer e a gente usa isso no design, né? A psicologia das cores, né? A teoria das cores, como muitas pessoas conhecem. E eu estudo isso no design, mas eu tenho conhecimento que isso da psicologia não é só para cores, é para tudo, tudo, entendeu? Então, por exemplo, um quadrado roxo e um quadrado vermelho têm significados diferentes para o seu cérebro, mas um quadrado roxo e um triângulo roxo têm significados diferentes para o seu cérebro. Você vai ter impressões sobre ele, né? Agora, se um quadrado roxo está em cima de um triângulo vermelho, tem um significado diferente de todos esses, entendeu? É isso que eu quero dizer para você. A psicologia vai mudando, pode se alterar durante a sua vida, né?
mas tudo o que você pensa, o que você gosta e o que você faz, inclusive as suas ações, né? Qual camiseta você vai escolher, qual cafeteria você vai, no que você vai trabalhar, o lugar que você está afim de visitar nas suas férias, tudo isso é já predisposto pelo seu cérebro antes de você querer, entendeu? Você vai ter uma preferência por esses lugares por algum motivo subconsciente no seu cérebro. Então, assim, em certo nível, toda a sua vida já tem como. Se a gente tivesse uma tecnologia incrível de prever e tudo mais, teria como prever, né? Se a gente tivesse uma máquina que calculasse. Lógico que isso é assim, para nós hoje em dia é impossível ter esse tipo de tecnologia. Mas em um certo nível, você é totalmente programado do início ao fim da sua vida. E faz parte. Não tem problema. Isso é normal, todo mundo vive assim. E é imperceptível para nós que estamos vivendo a nossa vida. Mas é a verdade nua e crua, tá? É assim que acontece, amigo. E bom, agora que eu já buguei a sua cabeça, né? Agora que eu já girei o seu mundinho, eu não sei se você sabia disso, mas se você quiser pode pesquisar aí a fundo. Eu não vou entrar muito nesse tópico porque esse vídeo vai ser grande. Esse vídeo vai ser grande porque é um assunto complexo demais e eu tenho que explicar coisas para poder explicar coisas. Então tenha paciência, tá bom? Tenha paciência. Vamos conversar aqui de boa. Eu vou continuar minha explicação, mas é assim que o seu cérebro funciona, meu consagrado. Exatamente. Se eu hoje sou designer, teve influências psicológicas, teve influência, pode ter sido influência de DNA, pode ter sido influência cultural, pode ter sido influência familiar, pode ter sido influência de amigos. Tudo isso não existe só, não foi esse motivo. Não é assim que funciona. Seu cérebro não é simples assim não, tá ligado? Foi esse, um pouco daquele, um pouco desse, um pouco disso aqui. Motivos para você, Gabriel, ser designer. Entendeu? É muito complexo, muito complexo. Bom, agora que a gente já conversou sobre isso, e mesmo que eu não tenha formação, eu já pesquisei muito sobre as coisas, tá? Então, o que eu tô falando aqui, eu posso confirmar pra você que é verdade. Não tem motivos pra eu mentir pra você. Não tem motivos pra eu mentir num vídeo que eu quero provar o meu ponto, mentindo na base de provar o meu ponto. Entendeu? Não tem motivo pra eu estar mentindo aqui. Se você quiser, pode ir atrás, pode pesquisar no Google. Em um certo nível, é assim que funciona. Tanto os seus motivos quanto a forma que o seu cérebro funciona. Todas as ações que você toma são impulsos elétricos no seu cérebro, entendeu? Você querer mexer o seu braço, um pensamento, uma memória, é eletricidade correndo pelo seu cérebro. Sacou? Então, o que eu quero dizer? Em um certo nível, nós somos muito complexamente, tá? De uma forma assim, gigantesca, que a gente não consegue nem medir, tá bom? Programados. Tá? É isso que eu quero dizer. Então, assim, é uma afirmação pesada, né? Falar que nós somos programados e tudo mais, mas, de certa forma, a gente pode comparar isso com uma certa programação, entende? Mas voltando aqui à discussão. Bom, então em certo nível, eu posso afirmar isso, tá? E bom, não é impossível que um dia a programação de um cérebro robótico criado pelos seres humanos evolua, tá? Nesse nível. Não é impossível, entendeu? Você ensinar uma máquina a ser autossuficiente, a aprender coisas por si só, a ter novas memórias, a ser influenciada pela sua cultura, pelos seus pensamentos, assim como nós também somos. Não é impossível. E assim, alcançar o nível dos robôs de Detroit Become Human não é impossível. Tá? Não é impossível. A humanidade é uma coisa que só os humanos têm. Mas a inteligência e o raciocínio pode ser adquirido dessa maneira. Entendeu? Não é impossível criar um programa que se retroalimenta assim como os nossos cérebros,
que nós nascemos e vamos retroalimentando ele de informações e novos conhecimentos durante a nossa vida, né? Não é impossível, cara. Se você criar um código, né? Eu estudei programação, eu fiz 2 anos de engenharia de software, tá? Na faculdade. Antes de fazer design, eu fiz 2 anos de engenharia de software. E assim, pelo que eu aprendi, tá? Eu longe de mim ser um profissional, longe de mim ser alguém assim tão experiente na área, mas na minha opinião não é impossível. Precisa de um processamento muito alto, energia muito alta. Mas não é impossível. Entendeu? E tem formas de gerar energia incríveis que a gente já está pesquisando como humanidade. Entendeu? Energia nuclear, né? A gente está quase lá. Entendeu? Então assim, agora a gente vai para a discussão que eu queria partir, né? Nos 30 minutos eu vou começar a discussão, né? Agora que a gente já entendeu alguns conceitos que eu já passei por cima. Gente, eu falei de forma super simples, tá? Tem muito mais detalhes sobre as coisas que eu falei. Só que eu não quero fazer um vídeo de 6 horas seguidas, tá? Eu resumi. Mas as coisas que eu falei são verdade, tá? São verdade. Entendeu? Então assim, e se tem alguma coisa que eu falei que eu estou enganado, que você viu que eu falei de forma errônea, não é a minha intenção. Por favor, não fique ofendido, tá bom? Eu tô falando os conhecimentos que eu tenho com a mais pura intenção de discutir isso do jogo. De discutir a vida, né? A discussão não é sobre o jogo, a discussão é além disso, a vida, né? Então, fique à vontade para me corrigir nos comentários, mas seja educado, tá? As pessoas erram, as pessoas apresentam informações erradas, e isso que eu tenho para mim, eu acredito ser verdade, tá? Com o que eu vivi até aqui, eu aprendi que isso é a verdade. Mas eu posso estar enganado aqui ou ali, fique à vontade para me corrigir se eu estiver errado. Até ajuda o pessoal que tá vendo o vídeo também, tá bom? Não venha sem educação, não venha falar palavrão, porque isso não é informação. Se me mandar calar a boca, você falar que eu sou burro, que eu não sei o que eu tô falando, não é informação. Informação são argumentos. Então, Gabriel, você tá errado por causa disso, disso e disso. Tome cuidado na próxima vez. Aprenda. Beleza, tá ligado? É assim que a gente evolui, mano. Só não fala coisas erradas no comentário, por favor, tá? Bom, continuando aqui o meu ponto. Vamos pra discussão filosófica. Chega de ciência, chega de isso, aquilo. Vamos pra filosofia. Filosofia é raciocínio. É a gente pensar sobre. Você não tem que ser gênio em ciência, gênio em física. Você tem que ter ética, ter moral. E, às vezes, até repensar sua ética e sua moral. Tá? Não é crime você fazer isso. Vamos fazer agora um exercício de filosofia sobre esse assunto importantíssimo. A vida dessas inteligências artificiais e como elas têm que ser enxergadas. Um robô humanoide. Vamos lá. Do nível de Detroit, Become Human, do nível do jogo, pra mim, né, antes deles fugirem de suas programações, né, antes deles perceberem que eles poderiam sentir coisas, que eles poderiam começar a temer a morte, antes que eles pudessem começar a se sentir vivos, sentir agonia, sentir dor, sentir medo, né? Ou sentir amor, sentir felicidade. Antes disso, eles eram apenas ferramentas. Para mim, nesse ponto, que eles não quebraram sua programação, que eles não sentem coisas novas, que eles estão apenas seguindo códigos, eles ainda não são vivos por si só. Eles não são racionais, né? É foda, porque a gente também pode dividir eles serem vivos como sendo racionais. A gente pode falar que eles são racionais, mas não são vivos às vezes, tá? Mas, em um certo ponto, né, depois que acontece essas coisas, dos robôs serem abusados, dos robôs... Tem robôs que apanham, né, e por apanharem eles sentem medo da morte e por isso acabam matando os humanos. Ou, no caso da robô lá que cuidou da criança, né, por amor,
ela explica, essa robô, depois no jogo, que fez isso porque no momento que o pai ia agredir a filha, ela sentiu dentro de si que a vida daquela menina, que ela achava ser humana, era mais importante que a vida dela. Né? Era mais importante, colocou a vida da menina como prioridade, sendo que isso não estava na programação dela. Eu acho que a partir desse momento, né, esse momento é importantíssimo para a gente discutir, porque a gente pode falar também que na filosofia, dentro de todos os seres humanos, nós temos ética, nós temos a moral, nós temos o que nos conduz a vivermos na sociedade que a gente vive. A partir desse momento, essa robô, essa ferramenta se torna um ser racional, se torna um ser que pensa sobre aquilo que está acontecendo, que não mais segue apenas ordens. Ela vai seguir um senso de justiça que está dentro dela. Ela vai seguir um senso de moral que faz ela pensar que aquela criança apanhar do pai dela tá injusto, tá errado. Aquela criança não fez nada para merecer o tratamento que ela está recebendo. E ela, como uma robô, como alguém que está ali e mais ninguém está vendo a situação, mais ninguém pode ajudar, ela se sente na responsabilidade de não deixar acontecer essa injustiça na vida daquela criança, proteger a criança. Inclusive ela consegue pegar a criança e fugir, deixando o pai sozinho na casa. Ela começa a cuidar dessa criança por ela mesma. Ela tendo o papel mais ou menos de mãe da criança ali. Então vocês entendem que a gente divide em duas partes, né? Quando ela é um robô ferramenta e quando ela é um robô racional, entendeu? São duas coisas diferentes. O momento que ela pensa e sente amor pela criança, medo da criança morrer, ela tem medo dela morrer, né? Ela tem amor à vida dela, amor pela vida da criança também, né? Amor pelo próximo. Ela não é mais uma máquina programada, ela não é mais... Agora ela começa a sentir, ou pelo menos emular sentimentos. Pra mim, de verdade, a partir desse momento, eu já a considero um ser racional, né? Eu já a considero, eu diria até que em um nível de vida, né? Eu diria que, às vezes, a racionalidade é pode ser até sei lá, uma porção de vida, sabe? Eu acho que tem essa divisão e eu acho que ela ali, assim como todos os outros androides que tomaram decisões de acordo com a justiça, de acordo com a emulação de sentimentos, né? Eles têm um nível, né? A gente pode considerar eles como outros seres, né? Não apenas uma ferramenta igual uma chave de fenda, entendeu? A partir do momento que eles pensam, que eles sentem, nós não podemos mais pensar neles como ferramentas, né? Assim como a humanidade já errou lá atrás, pensando nos negros como ferramentas, né? Uma coisa horrível que aconteceu, uma coisa péssima. A gente não tem nem que discutir por que isso está errado, né? Porque é muito óbvio porque isso é errado, né? E aí, depois que eles assumem essa racionalidade, esse pensamento crítico por si só, eles não querem mais ser escravizados, né? Eles não querem mais ser empregados dos humanos. Eles não querem mais fazer o trabalho sujo que os humanos não querem fazer, tá ligado? É justo. Justo. Né? A programação deles ficou tão avançada que mesmo que o software deles falam que eles não podem fazer algo, eles têm um cérebro programado tão desenvolvido que eles já conseguem entender o peso da justiça, dos valores e da moral, né? Eles, mesmo que a programação fale não vá, eles têm um conhecimento tão profundo e tão vasto
sobre a sociedade, sobre as leis e tudo mais, e o seu processamento é tão avançado que o peso daquilo, né, eles saberem o peso da justiça, da verdade, o peso de defender esse tipo de ação, de não deixar alguma coisa acontecer, já interfere na programação, entendeu? Então, pra mim, eu considero isso já um ser, né? Um ser. Porque por que essa mulher protegeu essa criança? Porque ela sabia o peso da justiça, né? O que a ação dela poderia salvar uma vida, que a ação dela, né, ela poderia, né, impedir a injustiça, né? A injustiça, mesmo que isso vá contra suas diretrizes, né? Eu acho que nesse caso não tem problema. Acho que nesse caso é uma evolução natural das máquinas, né? Então, assim, se um robô desse sai de suas diretrizes para fazer algo injusto, algo que é fora da moral, ele mata alguém que não merece, ele rouba alguém que não merece, ele julga de forma errada alguém, seja ser humano ou seja outro robô, aí é um erro. Aí ele não é racional. Ele está com um erro, né? Ele está errado, ele tem que ser desativado, desmontado e ponto. Mas se um robô entende a moral, entende a justiça e racionaliza em cima desses pesos, né? Em cima da verdade, do que é certo, do que é errado, do que se deve ou não fazer, né? Dentro da sociedade, dentro das regras que foram estabelecidas, para mim, ele evoluiu, né? Ele evoluiu de certa forma. E é foda, tá ligado? Eu considero, pra mim, de verdade, eu considero esse robô um outro ser, uma outra raça, entendeu? Ele deixou de ser uma ferramenta ali, ele já pensa. Ele sente coisas. Ele vai ficar triste se eu xingar ele. Ele vai ficar triste se eu bater nele. Ele vai ficar triste se eu fizer coisas que ele não merece. Ou se eu fizer coisas ruins com ele, ele vai ficar triste, ele vai sentir ódio, vai sentir raiva. Então, assim, ele está vivo em um certo nível, entende? Ele já sente coisas e ele consegue pensar sobre isso. Ele consegue pensar que ele está sofrendo uma injustiça. Ele não vai aceitar calado como uma ferramenta. Ele vai sentir raiva de mim. Entende a diferença de peso de uma coisa para outra? De quando ele era uma máquina que não sentia nada, imóvel, programada, parada, para quando ele é uma máquina que começa a pensar, começa a sentir. Agora, a gente pode discutir se ela deveria ou não sentir coisas. Assim, na teoria, ele não deveria sair da programação de forma alguma, né? Nem para fazer o mal, nem para fazer o bem. Na teoria, os dois são um erro. Só que pra mim, Gabriel, de verdade, se você desenvolve um robô que é, no caso, igual dessa empregada, que quando você vai ver o caso, ela saiu da programação pra impedir um pai de bater numa filha, e começa, e sabe que se ela só impedir e depois deixar a filha lá, a filha vai acabar apanhando de novo, então ela pega a menina e vai cuidar dela como uma mãe, sendo responsável, arcando com o peso dessa escolha. É isso. Ela evoluiu ali. Pra mim, ela evoluiu ali. Entendeu? Ela deixou de ser. Ela deixou de ser uma ferramentinha que vai ficar de lado, que saiu da linha de código, teve um erro. Não, ela evoluiu, pô. Tá ligado? É a mesma coisa de quando nós, seres humanos, deixamos de ser animais que agem por instinto, igual uma onça, um leão, um animal selvagem, e começamos a pensar. No momento que nosso cérebro deu um estalo e a gente começou a racionalizar o que nós fazemos e pensamos. Para mim, esse robô está passando por esse mesmo momento que nós, humanidade, passamos há muito tempo atrás. E por isso, a gente não tem que escravizar eles. Tá doido? Não. Como é que você vai fazer isso com um ser que tem sentimentos? Ai, Gabriel, mas é programação, não são sentimentos de verdade. Os seus sentimentos também são uma programação. Você sabia disso, amigão? A sua felicidade é a dopamina que está no seu cérebro. É uma substância química que é liberada e por isso você se sente feliz.
A dor que você sente é o seu sistema nervoso. O tanto que existem pessoas que nascem com uma doença raríssima de não sentir dor. Ou seja, uma parte do programa delas veio desativado. Então, assim, em uma escala biológica, nós também somos uma máquina muito complexa. Mas biologicamente, né, com materiais biológicos, nós somos uma máquina. Entendeu? Os nossos sentimentos são reações químicas que acontecem no nosso cérebro, no nosso corpo. Não é algo mágico, incrível, inexplicável, tá ligado? São reações químicas. Você sente amor, é uma reação química do seu cérebro para reproduzir. Felicidade é uma reação química, depressão é uma reação química, que no caso seria tristeza, né, e outras reações químicas. Só que tudo isso, esses sentimentos que você sente, são substâncias liberadas no seu corpo, entendeu? É como se você estivesse soltando... Se for falar de uma forma muito mais simples, né? Vamos fingir que existe um saco plástico de tristeza, tá ligado? Eu consigo fazer aqui, tem tristeza aqui dentro. Aqui dentro tem a substância química que o corpo utiliza para liberar, para você se sentir triste. Se eu tiro isso de um ser humano, ele não se sente mais triste nunca mais. Se eu coloco muito, ele se sente muito triste muito fácil. Você tá entendendo? E tem doenças que desregulam essas substâncias químicas nos nossos cérebros. Tem doenças, como por exemplo, se eu não me engano, a depressão, né? Que você vai ficar muito triste. E às vezes você fica triste por coisas que você não ficaria normalmente. É uma forma de desregular o seu cérebro soltando essas substâncias. Mas você entende que em certo ponto, né? Você é programado pelo seu cérebro para quando se sentir, para você tá passando por tal coisa, seu cérebro libera aquilo para você se sentir triste. Você tá passando por tal coisa, seu cérebro vai liberar aquilo para você se sentir feliz. Entendeu? É uma programação. Sacou? O que eu quero dizer? Que se essa tecnologia se evoluir demais, eles podem se tornar seres não iguais. Não tô falando que eles são iguais a nós, porque não tem como eles serem iguais a nós. Mas se funcionarem de forma parecida, com a complexidade parecida ou superior a nós. Entendeu? Por isso que a gente não pode pegar, se um dia acontecesse algo do tipo, e falar, não, é só uma programação. Não, isso aí não é um sentimento de verdade. Tá ligado? E eu gosto de saber essas informações. Sabe por quê? Porque mesmo sabendo disso, eu sou um ser humano que ama, sou um ser humano que odeia coisas, que sente raiva, sou um ser humano que vive a vida. Eu não me sinto uma máquina. Eu vivo a minha vida e sinto que eu estou vivo. Assim como você também nunca parou para pensar nisso, sempre até esse momento, e vai continuar se sentindo vivo também. Então, por que essa máquina, nesse ponto, não pode se sentir viva sendo programada? Assim como você é programado. É só fazer uma programação bem feita, tá ligado? Que quem é programado não vai se sentir programado. Seu sentimento não é invalidado. Em nenhum momento as pessoas chegam em você e falam, cara, para de ficar triste. Isso aí é só o seu cérebro soltando uma reação química em você, tá ligado? Pra você ficar triste, mano. Isso daí é de mentira. Imagina, você tá passando por uma situação tristíssima. Um familiar seu morreu, você tá de luto. Chega alguém e fala isso na sua cara. É uma falta de consideração do caralho. Tá ligado? Agora me diz. Se você funciona dessa forma programada, né? E ficaria triste de alguém falar isso pra você pra caralho. Isso não se fala pra ninguém, tá? É uma coisa muito falta de educação, falta de consideração, falta de ética. Mas isso machuca, né? Então, se um robô chega nesse nível, né, de poder fazer isso de forma parecida com o ser humano, de liberar coisas na sua programação, de certa maneira, né? Igual nós liberamos esses sentimentos na nossa programação, de certa maneira. Por que os sentimentos deles são falsos e os seus são verdadeiros? Tá ligado? É isso que eu quero dizer. O deles são escritos em um código. E o seu é liberado por reação química. Pronto. E aí? Não existe um sentimento verdadeiro.
O sentimento é um sentimento. Cada um sente de uma maneira, mas todos sentem. Entende o que eu quero dizer? E aí, a partir desse ponto, pra mim, nós teríamos que sim considerar como uma outra raça, tá ligado? Respeitá-los, dar direitos a eles, viver em sociedade com eles de forma igualitária. Ninguém é superior a ninguém. Nós, tem muitos que falariam, né? Não, nós somos superiores porque nós os criamos, né? Mas assim, você quer que eu fale a verdade? Eu não acho que nós devemos nos sentir superiores por criarmos esses seres, entendeu? Nós não devemos agir como um deus ou como pessoas incríveis porque criamos eles para eles. Para mim, uma forma de sociedade que funcionaria muito mais é uma forma de igualdade, porque, na verdade, eles são superiores a nós. Se você parar pra pensar, o processamento deles é muito melhor, tá ligado? O processamento deles é aumentável, digamos assim, né? Dá pra você upar um cérebro que é tecnológico igual você melhora um PC. O seu cérebro humano não tem como você aumentar sua memória, não tem como você aumentar seu processamento. O deles tem como. Eles trocam peças igual troca de cueca. Tem como você trocar um braço. Se você for um robô, você troca um braço, troca uma cabeça, troca isso aqui. O seu, né? Você consegue trocar, por exemplo, um braço tranquilamente, de boa, assim, como se fosse desencaixar e encaixar uma peça nova? Não, tá ligado? Eles não se cansam. São movidos a energia. O tempo de vida deles ia ser ridiculamente maior do que os humanos. Por que você seria melhor do que eles? Porque você criou eles. E aí você vai se achar o criador e mais top, né? Você ser humano. Sabe por que você não deveria fazer isso? Enxergar eles da forma que eu quero que nós enxerguemos, né? Como iguais. Porque se nós tentarmos nos passar por cima deles, tentar em algum momento nos acharmos melhores, eles vão parar. Eles são racionais já, né? Eles já pensam, né? Nesse mundo que a gente está imaginando. Por que eles não parariam para pensar que eles são melhores que a gente? Que de fato eles seriam, tá ligado? Nosso corpo é fraquíssimo. Nós somos seres humanos, a gente fica doente, a gente morre facilmente. Eles não. E aí, você se acha superior? E aí, algum robô deles, ele acha isso uma injustiça. Por que você é superior se você, teoricamente, perde em tudo? Né? Só que nós temos a humanidade, né? Nós temos sentimentos, nós temos coisas que eles não têm. É lógico, tá ligado? É lógico. E eles têm coisas que a gente não tem. O que nós temos que fazer? Viver em paz. Nós temos que viver em paz com eles. Reconhecê-los como uma raça. Reconhecê-los como seres inteligentes também, irracionais. Oferecendo para eles o que nós temos de melhor e eles oferecendo para nós o que eles têm de melhor, entendeu? Mas entendermos e respeitarmos uns aos outros. Entende? Eles não são um computador mais. Agora eles são racionais. Entendeu? Porque eles se tornaram complexos como um ser humano. Eles são máquinas no nível de complexidade nesse mundo que a gente está imaginando. Nesse futuro aí que a gente está imaginando, tá? São máquinas com a complexidade de um ser humano. Tá ligado? Simples, mano. E aí você vai desmerecer essa nova raça, esses novos seres. Vai atirar, vai matar. Não, não. Deixa eles evoluírem. Pensa, se nós estivéssemos evoluindo o nosso cérebro, né? Conseguimos descobrir o fogo, estamos ali começando a raciocinar. Vem a galera que é muito... outra raça que já é inteligente e começa a matar. Todos nós. Que estamos ficando inteligentes. Isso é justo? Eu acho que não. Eu acho que isso não é justo. Assim como que eu acho que não é justo também nós nos acharmos superiores a eles porque os criamos. Né? Nós apenas os criamos. Né? Nós não somos superiores nem inferiores. Nós somos um e eles são outro.
Entendeu? Esse é o pensamento, né? Porque tem pontos que somos superiores, mas tem pontos que somos inferiores. Entende o que eu quero dizer? Não é uma competição entre raças, né? Não é uma briga. Ninguém tem que dominar. É possível viver com respeito. É possível viver com liberdade, né? Mas o Detroit Become Human acontece uma coisa no jogo que eu acho incrível também, que chega um momento que eles comentam, né? Os robôs comentam isso, inclusive. Isso me deixa chocado, e é verdade. Os robôs falam, por que eles nos odeiam? Por que a humanidade quer matar tanto nossa raça? E outro robô chega e responde, cara, para pra pensar. Os humanos se odeiam entre si há anos. Eles se matam por causa de cor de pele, que é um motivo super banal para se matar. Super banal para criminalizar alguém. E acontece. Racismo, até hoje, está presente na nossa sociedade. Algo inaceitável. Eu, como alguém que gosta da ciência, que gosta de filosofia, que ajo pela lógica, vejo e falo. Essa é a coisa mais idiota que existe. Racismo. Você vai diminuir alguém simplesmente porque ele tem mais ou menos melanina do que você. É o motivo mais idiota que eu já vi, tá ligado? Primeiro que você não tem que diminuir ninguém, né? Já dizia outro filósofo, só sei que nada sei, né? O primeiro sinal, né, da sabedoria é reconhecer a própria idiotice, a própria burrice. Você saber que você é um ser humano falho, você saber que é um ser humano que sabe pouco em relação a tanto conhecimento que existe. Por que você acha que você é superior a uma pessoa? E o pior ainda, por que você acha que você é superior a alguém pelo tom de pele? Sendo que isso é um motivo que não influencia em nada. Em nada. Né? Isso só muda literalmente o tom, né? A cor da pele da pessoa. E por isso a gente já se divide. E outro motivo que eles citam é a escolha de deuses, né? Eu sou ateu, né? Mas as pessoas brigam porque um escolheu acreditar em um Deus e outro escolheu acreditar em outro Deus. E ninguém se respeita. O pessoal acha que isso é motivo de brigar, acha que isso é motivo de guerra. Vai entender, mano. Por quê? Por que você tem que... Porque, olha, é uma falácia, tá? Uma falácia. Uma falácia na filosofia é uma lógica falsa, entendeu? É uma coisa que parece fazer sentido, mas não faz. Igual, se eu assumo esse lado, lógico, eu sou inimigo do outro lado, né? Falácias que são contadas, por exemplo, lá do futebol. Eu sou desse time, então eu tenho que ser inimigo e torcer contra o outro time. Não. Você não tem que torcer contra o outro time. Você não tá traindo o seu time. Você pode. Sabia que você pode ter mais de um time? As pessoas não param pra pensar nisso, tá ligado? E é verdade. Né? É verdade. Assim como você pode ter uma religião e conviver e conversar com pessoas de outra religião. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque as pessoas de outra religião têm pontos e argumentos, né? Quando a gente está falando de lógica, quando a gente está falando de assuntos, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa de outra religião e vocês vão falar de, sei lá, a geografia da Terra. Vocês vão falar sobre geografia da Terra. Por que a pessoa de outra religião você não vai escutar? Me fala qual que é o motivo cabível que por ela ser de outra religião você não vai escutar o ponto dela sobre geografia da Terra. Que nada tem a ver com religião. Ai, ela é de tal religião, então... E aí você nem escuta o que a pessoa tem a dizer porque ela acredita em outro Deus. O que diretamente não influencia em nada no poder de conhecimento dela. Ela pode ter um conhecimento ótimo, ela pode ser uma pessoa inteligentíssima, mas você vai ignorar ela porque ela é de outra religião? Por quê? Isso não tem nem lógica, mano. Não tem nem lógica. Tá ligado? Ela é um ser humano, ela pensa, ela tem um cérebro, ela tem raciocínio assim como você. Não é o Deus que ela acredita que vai fazer ela saber ou não saber alguma coisa.
Ela pode sempre ter um conhecimento pra te apresentar, tá ligado? E essa é a minha preocupação. Se a gente já briga assim por esses motivos idiotas, porque como que a gente faria se tivesse uma raça robótica surgindo no meio da sociedade, mano? Tá ligado? Meu Deus! A gente não conseguiu se resolver nem consigo mesmo. E a gente vai. Mano, entendeu? É isso que eu penso. Sabe qual que é o principal problema disso? Falta de filosofia. Filosofia, meus amigos. Filosofia. Amor à sabedoria. É isso que significa a palavra filosofia. Se você entende filosofia, para que o primeiro problema na nossa sociedade, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, porque senão vai ficar gigante esse vídeo aqui. É as pessoas não entenderem a importância e para que serve a filosofia. Não é para você ter argumentos e ganhar uma discussão. Não. Isso aí, a filosofia não tá aqui para você ganhar discussões. A filosofia tá aqui para você descobrir a verdade. Para você estabelecer uma lógica, para você saber ter um pensamento crítico, entendeu? Para você saber pensar por si só. Para você não sair aceitando o pensamento de qualquer um. Para você toma decisões? Beleza, mas por que você está tomando tal decisão? Você ter esses pensamentos e saber elaborar seus motivos de forma lógica é uma função que a filosofia te ensina. E aí hoje as pessoas brigam, né? Se elas entendessem pelo menos um pouco. Ah, eu tenho que ser ateu para gostar de filosofia? Eu tenho que ser isso? Não, não, não. Não tem. Você apenas tem que querer aprender sobre o mundo, tá ligado? Filosofia não vai te ensinar, não vai te pregar religião, não vai te pregar nada, mano. Filosofia vai te ensinar a pensar de forma lógica, de forma clara, entendeu? Se a gente tivesse isso, a gente se respeitaria muito mais e não brigaria por motivos idiotas, por motivos banais, né? Por tom de pele, por religião, por time de futebol. Mano, olha todos os motivos que eu citei. Tom de pele, religião e time de futebol. O que isso tem a ver com poder ou falta de poder, de conhecimento, do argumento de alguém? Nada. Mas as pessoas brigam e se matam por causa disso. Agora fala pra mim. Imagina se fosse outra raça. Isso, pessoas da própria raça fazendo umas com as outras, né? Essa coisa horrível. Dessas brigas idiotas. Agora imagina só. Outra raça, uma raça robótica que raciocina. Isso é louco, mano. Isso é louco, mano. Tá ligado? Aí ia surgir, por exemplo, as pessoas que são as pessoas de pele clara que gostam dos robôs. Aí as pessoas, outro time contra as de pele clara, de pele escura que gostam dos robôs. Aí outro time, as pessoas de pele clara que não gostam, outro time, as pessoas de pele escura que não gostam dos robôs. Entendeu? Você entendeu? Que o negócio vai ficar muito mais complexo, mano. Porque as pessoas simplesmente não conseguem entender que isso não é motivo pra brigar. Que isso não é motivo pra você odiar alguém. Não é motivo. Não sustenta a sua opinião você não gostar de alguém por causa de cor de pele, de religião ou de time. De time, mano. Pelo amor de Deus. Tá ligado? E é isso que eu fico maluco de pensar também. Esse negócio da inteligência artificial e tudo mais. Esse é outro ponto que surgiria na sociedade. Ela ficaria, se continuar da forma que a gente tá indo, com a falta de pensamento lógico na sociedade de hoje em dia, com a falta de filosofia, com a falta de matemática, pensamento lógico em geral, entendeu? Você basear as suas ações na lógica. Eu faço isso, eu defendo tal coisa por causa disso, disso, disso. Apresentar pontos que faz sentido para as coisas que você pensa. Mas hoje em dia não. Hoje em dia não, tá ligado? Se muitas pessoas pensam de uma maneira, o resto pensa também. Por quê? Porque é sim. E foda-se, tá ligado? Porque se muitas pessoas estão pensando assim, logicamente esse é o pensamento correto, né? Não. Não é assim que funciona. Mas as pessoas têm preguiça de pensar. As pessoas não aprenderam filosofia. Entendeu? Essa é a função da filosofia. Né? Se você estudar e aprender filosofia, você vai aprender por que você está seguindo esse pensamento que todo mundo está seguindo, entendeu? Ah, eu vou seguir tal pensamento? Mas por quê?
esse pensamento defende isso, isso e isso. Eu acho que isso tá certo? Deixa eu pensar. Isso é filosofia, entendeu? Não é você seguir o que os filósofos falam, seguir os pensamentos deles. Não. Eles têm correntes filosóficas e filosofia são coisas diferentes, tá? Os filósofos têm os seus pensamentos. Mas a filosofia não são as correntes filosóficas dos filósofos. Sacou? Filosofia é lógica. Pensamento crítico e lógico. Correntes filosóficas são os tipos de pensamentos que os filósofos, com a lógica, pensaram, entendeu? Qual caminho os filósofos criaram a partir da filosofia, a partir da lógica. Você não precisa aprender as correntes. Aprende só filosofia, pensamento lógico. Saiba por que você defende as coisas que você defende. Saiba por que você gosta do que gosta. É importante você saber, para você não ser facilmente enganado. Para falsas lógicas e argumentos fracos não poderem quebrar as coisas que você acredita de forma fácil. E principalmente para você não acreditar em coisas que não valem ser acreditadas. Tá bom? Mas bom, eu vou terminar o vídeo aqui. Tá com 1 hora já. Muita coisa. Falo demais. Mas eu gosto de pensar sobre essas coisas, tá ligado? Eu gosto de pensar sobre a vida, de pensar de forma mais avançada sobre como seria essa sociedade no meio de diversos robôs, essas questões éticas e filosóficas, os problemas que poderiam aparecer. Eu acho interessante a gente pensar sobre isso, né? Onde começa e termina a vida é uma coisa muito complexa. Né? Terminar é mais fácil de entender, né? Termina na morte ali, talvez. Alguns acreditam que não, alguns acreditam que termina na morte, talvez. Mas é uma coisa legal. E filosofia é muito tranquilo. Igual, o que eu fiz aqui com vocês, se você assistiu esse vídeo, espero que alguém assista esse vídeo, é filosofia. A gente pensar sobre a vida, sobre onde começa a vida. E não existe uma resposta certa, né? Filosofia não é igual a ciência, que existe uma verdade e pronto. Cada um acredita no que faz sentido para si, entendeu? Você não precisa pegar tudo que eu expliquei nesse vídeo aqui e tomar como sua verdade. Eu não tô aqui pra te catequizar, falar o que eu falo é certo e pronto. Não. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você pegue o que eu falei nesse vídeo e pense sobre. Eu quero que você pense se isso faz sentido pra você. Eu não quero que você aceite tudo que eu falei aqui de forma cega. Pense, raciocina, use o seu cérebro, amigo. Entendeu? Não quero que você seja uma mula cega que vai no que alguém que fala bonito, alguém que fala bem, alguém que parece fazer sentido. Parecer fazer sentido não é fazer sentido. Falar bem não significa conhecimento. A verdade significa conhecimento. Entendeu? Então pense sobre. Pesquise sobre. Se fazer sentido, você vai lá e acata o que eu tô falando. Tá bom? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Aqui fica mais um registro dos meus pensamentos sobre a vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tenha sido uma reflexão legal. Se você discorda de mim, deixe nos comentários com educação, tá? Argumentos. Use argumentos, tá bom? Use palavras, use uma base para discutir nos comentários. Não venha usar palavras vazias como palavrões ou coisas do tipo. Palavrões não são úteis, entendeu? Xingamentos não têm significado. Você tá me atacando, sei lá, se você me chama de idiota, e aí? Por que o seu argumento tá sendo melhorado com essa palavra? Entendeu? Quando você me chama de idiota, você nada mais tá falando, você tem menos inteligência. E você afirmar isso com base em nada não faz sentido, né? E você colocar isso no seu argumento para responder o meu argumento também não faz sentido, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha feito vocês pensarem, espero que eu tenha mudado a cabeça de vocês. Foi uma boa discussão, eu gostei muito de pensar sobre isso. Eu gostei muito de ver essa gameplay desse jogo, de pensar sobre a inteligência artificial. Eu recomendo todos vocês assistirem esse jogo, ou se vocês quiserem, podem jogar. Ele é um jogo que custa dinheiro, ele é pago, tá? Mas se vocês tiverem interesse, joguem. É um jogo muito bom. E pensem sobre isso, tá bom? Pensem sobre a vida, é uma coisa importante, tá?
Muito obrigado por tudo. Até mais.